terceira série, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 4 com a correção do dever de casa que eu solicitei que vocês fizessem na videoaula anterior, ok? Bem, então eu pedi que vocês fizessem a questão 10 da página 31, não foi isso? Que trabalha aqui com alguns conceitos relacionados ao texto narrativo, conteúdo abordado na aula passada. Bem, a questão 10 pede para vocês demarcarem, aqui está nos textos seguintes, né? Mas vamos trabalhar com o texto seguinte, que é a Assembleia dos Ratos, tá? A situação inicial, a complicação, a resolução, a situação final, a moral e a avaliação. Né? Como vocês sabem, o ciclo, né, as etapas da narrativa são a apresentação, né, que é o momento inicial, a apresentação dos personagens. Depois a gente tem a complicação, o momento em que de fato as ações começam a acontecer, né? Algo se opõe ao fluxo natural da narrativa, então seja o vilão, né, que se opõe ao mocinho, né? Algo desestabiliza, desestrutura aquele início de narrativa. E aí os fatos começam a se desenrolar até o momento que a gente chega no clímax, que é o ponto mais alto da narrativa, e aquele clímax vai levar a um desfecho, né, que é o momento final de resolução do problema. Bem, não necessariamente do problema, né, mas de resolução, de fechamento da narrativa. Bem, aqui nós vamos trabalhar com a Assembleia dos Ratos, né, que é uma fábula. O que é uma fábula, gente? É uma narrativa curtinha que tem como característica, né, o fato de os personagens serem animais com características humanizadas, tá? Animais que conversam, né, dialogam, bolam planos, né? Então são animais com características humanizadas, e ao final dessas narrativas a gente tem sempre o quê? Uma moral da história, uma lição, um ensinamento. Essas narrativas são muito usadas o quê? Para as crianças, né? Para educar as crianças, né? Contando, né? Por meio de uma história, de uma narrativa, né? Com bichinhos e tudo mais, a gente pode trazer o quê? Um ensinamento, uma lição, né? Para as crianças. Bem, a fábula é um gênero literário, tá? Que se apropria da estrutura narrativa, né? É uma narrativa, por quê? Porque conta uma história, tá? Então vamos à leitura dessa fábula. A Assembleia dos Ratos. Era uma vez uma colônia de ratos que viviam com medo de um gato. Resolveram fazer uma assembleia para encontrar um jeito de acabar com aquele transtorno. Muitos planos foram discutidos e abandonados. No fim, um jovem e esperto rato levantou-se e deu uma excelente ideia. Vamos pendurar uma sineta no pescoço do gato e assim, sempre que ele estiver por perto, ouviremos a sineta tocar e poderemos fugir correndo. Todos os ratos bateram palmas, o problema estava resolvido. Vendo aquilo, um velho rato que tinha permanecido calado levantou-se de seu canto e disse: "O plano é inteligente, muito bom. Isso com certeza porá fim às nossas preocupações. Só falta uma coisa. Quem vai pendurar a sineta no pescoço do gato?" Moral da história: falar é fácil, fazer é que é difícil. Bem, o que a gente percebe aqui, né? Primeiro, a situação inicial, né, que é o que a gente precisa identificar aqui na letra A, é sempre o quê? Essa que dá início à narrativa, né? Então a gente tem que era uma vez uma colônia de ratos que viviam com medo de um gato. Essa é a situação inicial, que a gente chama também o quê? De apresentação. É o momento em que o espaço narrativo e os personagens são apresentados ao leitor. Então a gente já sabe aqui, por esse primeiro período, a gente já sabe que o espaço narrativo é uma colônia de ratos, que os personagens são ratos que vivem com medo de um gato. Então a gente já tem uma noção aqui da narrativa, do enredo, tá? A complicação começa logo em seguida, né? O momento em que há alguma situação que desequilibra, né, o desenrolar da história. A gente percebe que há um gato que está provocando o terror ali dos ratos, né? E, portanto, os ratos se reúnem para tentar solucionar esse problema. Então, vamos ver, ó.
resolveram fazer uma assembleia para encontrar um jeito de acabar com aquele transtorno. Aqui a gente tem o quê? Um momento de complicação, né? E aí todo esse diálogo entre os ratos e tudo mais, a gente coloca isso como complicação também. Por quê? Porque são os fatos, né? É a narrativa em si. Agora a gente precisa encontrar aqui a situação, a resolução, né? A resolução e a situação final, né? Se a gente for pensar na resolução dessa narrativa, né? Ela se resolve aqui no último parágrafo, né? Em que é apresentado um plano, né? Mas esse plano é contestado, tá? A narrativa fica em suspenso, né? Então a situação final é a mesma aqui da resolução do problema, ela fica em suspenso, né? Realmente o questionamento do velho rato é válido, mas e aí? Diante disso, o que fazer, né? Esse momento aqui de situação final da narrativa, em que a narrativa termina, é justamente o que dá margem para a moral da história, que é fácil é falar, fazer é que é difícil, né? Essa moral da história aponta para o quê? Para uma reflexão muito pertinente, né? Porque a gente tem essa mania de faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, né? Então é muito fácil falar do outro, né? Quando você não está na situação, ou quando não é você que se compromete, né, com determinada questão, com determinada situação, né? Então é muito fácil falar quando é com o outro, mas quando é com a gente é bem difícil, é bem complicado. Quando a gente está na situação, quando a gente se compromete a fazer determinada coisa, né, ou cumprir com uma tarefa difícil, tá? Então é isso, gente. Situação inicial, apresentação ali dos personagens, do espaço narrativo, complicação. A gente pode marcar aqui como esse momento de diálogo aqui dos ratinhos. A resolução dessa narrativa, ela não é resolvida, né? Na verdade, ela fica em aberto, em suspense, para dar margem justamente a essa moral da história, de que falar é fácil, fazer é que é difícil. Na hora de fazer mesmo, ninguém se apresenta, né? E aí, a situação final é essa, né? É o questionamento do rato velho. Bom, vamos terminar por aqui. Por hoje é só, tá? Vou deixar aqui no final do vídeo a descrição da atividade do evolutivo e do dever de casa da semana. Beleza? Um beijo e até a próxima aula. Tchau!